pensei muito se eu gravava ou não esse vídeo. E eu sempre pensei assim, eu não vou ficar me expondo, né, em internet, essas coisas assim, né, que bem ou mal o canal, né, não deixa de ser uma mídia, né. E eu pensei muito se eu gravava esse vídeo ou não. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, ai, mas tu só tem um filho, tu só tem um bebê, que tanto que tu não tem tempo, que tanto que isso, que tanto que aquilo, e as pessoas só dizem assim, mas tu só tem um bebê. E as pessoas não percebem que eu, no caso, eu, assim como muitas mulheres que tem aí no Brasil afora, né? Eu tava conversando com meu primo esses dias e ele tá fazendo assistência social. E no meio da conversa eu peguei e comentei com ele, né? Assim, tu viu que em 2021, 75% das crianças registradas foram registradas sem o nome de pai. Então isso quer dizer, tem muita mulher aí que assume o filho sozinha e não só assume o filho sozinha, como tem que dar conta de todo um resto. E eu não digo somente um filho, né? Às vezes tem mulher que tem mais de um filho. E o que a gente, vamos dizer assim, eu pelo menos, né, eu me criei com meus pais casados e o meu pai era o provedor do lar. Só que o meu pai ainda parava para brincar com a gente. E eu sei que tem muito homem que simplesmente é o provedor do lar e não tem nenhum tipo de contato com os filhos, a não ser bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem um contato de pai de verdade. E eu aqui, como é só eu e o bebê, é só a minha renda. Claro, ele recebe uma pensão, mas é um valor, vamos dizer que pequeno, para o gasto que a gente tem com uma criança. Quem é mãe, quem é pai aí sabe que a gente gasta bastante. Agora aumentou o tamanho da fralda dele, agora ele tá no XG. E aqui, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, tá R$ 80 um pacotão que vem 66 fraldas. Claro que se eu for pegar esse pacotão e pegar ele e utilizar somente uma fralda por noite, até dura, né? R$ 80 até que é razoável. Só que não é o caso, eu ainda tô no processo de desfraude com meu filho. Então isso quer dizer, esse pacotão não dura o mês, né? Não dura o tempo que, digamos assim, se tu fosse usar uma fralda por noite. Aí é que entra. Tem o gasto com fralda, tem gasto com um monte de coisas. Eu tenho conta para pagar, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho comida, eu tenho ração dos cachorros, eu tenho 2 cachorros e mais um gato. A do gato até que é mais relevante, assim, a parte do gasto. Só que a dos cachorros eu já tive que rebaixar horrores. Quando eu trabalhava, vou colocar aqui depois para vocês, o meu salário era 2.680, se não me engano. 2.600, vamos arredondar. E eu gastava numa média de R$ 800 só com comida. E de ração eu gastava, não digo ração, mas com os pets eu gastava numa média de R$ 400. Que era ração, remédio para pulga, carrapato e tudo isso que eles merecem, que eles têm que receber. E agora, com o estilo de vida que eu levo hoje, né, que é só a minha renda e a pensão do bebê, então o negócio ficou bem enxuto. Eu tive que rebaixar o valor, a ração dos cães. Hoje em dia eu não consigo mais dar os remédios de pulga e carrapato, né? Tem que fazer só o cuidado, passar o pente fino, aquela coisa toda. Então, demanda muito tempo. E aí as pessoas se perguntam, né? Mas o que tu faz durante o dia que tu não tem tempo? Se tu vê o vídeo anterior, eu fiz um vídeo, eu gravei o estado que tava o meu banheiro. Quando eu não tinha filho, o que eu fazia? Eu tenho, lá no banheiro, eu tenho uma vassoura que ela é específica do banheiro. Toda vez que eu ia tomar banho, eu pegava e varria a parte embaixo e a parte das laterais, assim, né, da parede, e eu sempre varria. O máximo que acontecia era um dia sim, 2 não, um dia sim, um dia não, mas eu sempre fazia higiene do banheiro no momento do meu banho, porque eu tinha tempo de tomar um banho de 10, 20 minutos se eu quisesse. Agora com o bebê, o meu banho é de 3, 4 minutos. Muitas das vezes eu não lavo o cabelo. Hoje, por exemplo, ó, eu não lavei o cabelo, eu não sei nem se eu vou lavar. E eu sei que essa é a realidade de muitas mães. O meu filho, o que eu faço? Eu priorizo as roupas dele, eu priorizo o tempo de contato com ele, eu brinco, a gente fica brincando aqui de esconde-esconde, eu faço a mamãe Sauro pra ele, e ele acha mó graça.
Eu brinco com ele de ensinar ele a fazer cambalhota, mas aí ele ainda não aprendeu e eu particularmente não faço muita questão por causa do pescoço. Enfim, eu dedico bastante tempo pro meu filho. Não é aquela coisa assim, ó, eu deixo ele solto e ele faz o que ele quiser. Não, muito pelo contrário. Eu tenho bastante tempo para ele. Aí quando eu vou fazer a comida, por exemplo, quando eu vou fazer a comida, eu ligo a televisão e deixo ele se entretendo lá. E não é sempre que isso acontece no sentido de ele se entreter na televisão. Às vezes ele fica embaixo, agarrado nas minhas pernas, e eu sei que muita mãe passa por isso. E ele fica agarrado nas minhas pernas e eu acabo levando muito mais tempo para cozinhar, porque tu tem que ficar se desvencilhando da criança o tempo todo. Então, assim, é comida, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que estender roupa, e muitas das vezes eu vou estender roupa, aí agora eu já ando assim, digamos que sem paciência. Eu boto ali as roupas para estender, e ele vem. Daí ele vem, eu coloco a roupa, ele vem e tira o prendedor. E aí o que eu faço? Agora eu disse assim, não, agora eu não vou mais ficar fazendo, porque daí tu vai, bota a roupa ali, quando tu vira pra lá e vira pra cá, quando tu vira pra cá, tu já tem que colocar a roupa de novo. Então tu faz o retrabalho 2, 3 vezes, né? Quem mãe sabe aí do que eu tô falando. Às vezes a gente vai dobrar a roupa pra botar lá na gaveta, e quando a gente olha pra gaveta, que a gente vai pegar a roupa de novo, já tá tudo cheio, tudo espalhado, porque eles pegam pra brincar com a roupa, eles pegam tudo pra brincar. O meu não tem 2 anos fechado ainda. Então, tudo pra ele é brincadeira, tudo pra ele é festa. E eu não vou dizer que tá errado, eu vou pegar ele e vou bater, eu vou fazer alguma coisa, não, muito pelo contrário. Às vezes eu dou uns gritos, sim, porque tu já tá numa exaustão. Mas o nosso dia a dia é bem corrido. Aí talvez a pessoa vai dizer assim, mas por que tu não levanta às 5 da manhã que vai dar tempo? Pois é, só que se eu levantar às 5 da manhã, ele dorme durante o dia, eu não durmo durante o dia. Eu amamento e vou fazer a amamentação prolongada. Isso quer dizer, eu não sei se tu sabe, mas quem amamenta tem que tomar 1 litro a mais de água por dia e pelo menos 500 calorias de comida por dia a mais, que é para suprir a nossa necessidade e a necessidade da criança. E aí eu te digo, se eu levantar às 5 horas, quantas refeições eu vou ter que fazer? Porque no dia a dia, quando eu levanto, eu tenho 4 refeições. É o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. De vez em quando eu consigo dar uma beliscada num pão, alguma coisa, mas refeição mesmo são 4. O correto é no mínimo 5 refeições por dia. Eu não tenho condições hoje de manter 5 refeições por dia. E tem dias que o meu bebê não come fruta, porque eu não tenho fruta em casa para dar para ele. Mas tá tudo certo. Isso não é uma queixa. O que eu quero falar é no sentido assim, a maternidade, de certa forma, ela é o que me salva, é o que me mantém ativa. Tem gente que diz assim, tu é guerreira. Guerreira é a Xena, meu filho. Eu não sou guerreira nenhuma, eu sou uma mulher que não dá conta do recado e vai fazendo conforme dá. Se tu vê o vídeo anterior, o estado que tava o meu banheiro, quando eu olhei assim, acho que parecia assim que tinha uma nuvem no meu rosto, assim, que eu não me dava por conta do tamanho da sujeira que tava. Até que eu olhei assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito nesse banheiro. E aí, quando o bebê dormiu, eu fui lá e me atraquei no banheiro pra limpar. Eu demorei mais de 1 hora pra limpar aquele banheiro ali. E entre paradas, né, que aí o bebê acordou no meio do processo, aí eu tive que parar, tive que dar atenção pra ele, tive que voltar lá pra poder limpar, e muitas das vezes é isso que acontece no meu dia a dia. Eu vou fazer janta, às vezes eu tenho que parar pra dar atenção pra ele. Eu vou fazer almoço, às vezes eu tenho que parar pra dar atenção pra ele. Aí a gente tá na época de desfraude, eu tenho que largar tudo pra poder levar ele no banheiro, pra levar ele lá no pinico. Então tudo que tu começa a fazer, tu nunca consegue começar e terminar. Se eu vou no banheiro fazer xixi, ele vai junto. Se eu vou fazer cocô, ele vai junto. E eu cansei de sentar no banheiro pra fazer cocô e ele vir e pedir teta. E aí o que tu faz? Tu acaba dando a teta pra tu poder conseguir fazer o teu cocô em paz. Ai, mas que nojo. Eu digo assim, ó, quando a gente vira mãe, a gente perde dignidade pra um monte de coisa. Eu aqui em casa, se eu for me apegar de dizer assim, não, filho, tu vai ficar ali, até porque eu tenho que ficar de olho nele, eu não posso deixar ele distante, eu preciso que ele fique próximo de onde eu tô, então automaticamente ele fica dentro do banheiro comigo, então pelo sim ou pelo não, ele vai ficar ali dentro do banheiro, vai ter que sentir o cheirinho, né? E muitas das vezes ele pede
a tetinha dele, e aí eu acabo dando que pelo menos assim ele fica mais quietinho e eu consigo fazer o meu cocô em paz. Eu vou escovar meus dentes, tipo que eu levaria 2 minutos para fazer num dia a dia normal, eu levo 5 minutos. Porque eu começo a escovar meu dente e aí ele começa a vir por baixo de mim e vai e mexe lá no negocinho do box. Eu tenho um bico de pato de cabelo assim que eu deixo no box, aí ele vai lá pegar. Aí às vezes ele vai pegar ali, às vezes eu esqueço a pazinha do lixo dentro do banheiro. Aí tem um esqueminha, eu tenho uma cadeirinha, eu tenho no banheiro ali que ela é de abrir e fechar, que daí eu utilizo para escovar os dentes dele. Aí ele vai lá em casqueta de pegar aquela cadeirinha. Então a minha escovação de dente de 2 minutos eu levo 10 minutos. Porque toda hora eu tenho que parar de fazer o que eu tô fazendo pra ir tirar ele de algum lugar, ou porque ele tá querendo entrar no box. Meu box não é fechado, se vocês viram é só aquelas cortininhas. Então às vezes ele quer entrar lá no box, aí eu tenho que me virar nos 30 pra conseguir escovar os dentes. Essa coisa repetitiva, ela se torna estressante e a gente acaba ficando muito estressada. A gente grita, a gente briga, daqui a pouquinho a gente já tá se amando de novo. E na verdade o vídeo ele é mais um desabafo, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam, né? Ah, mas o que tu faz? Eu digo, pois é, eu faço tudo dentro de casa e além de fazer tudo dentro de casa, eu tenho que trabalhar para trazer o sustento, né? As contas não se pagam sozinhas e a pensão do guri não é algo assim que, nossa, vamos dizer, é 100 mil reais, dá pra tu fazer um monte de coisa. Vamos supor, agora há pouco eu tava pensando assim, quem sabe eu volto a trabalhar fora, olha só, vou voltar a trabalhar fora, tava pensando, vou voltar a trabalhar fora, vou continuar com o canal, obviamente, só que daí iria diminuir a quantidade de vídeos, talvez um vídeo por semana ou 2 vídeos no máximo, não sei como é que eu ia fazer, mas eu cogitei, por quê? O trabalhar fora, a gente começa a trabalhar no dia 1º, quando chegar no dia 1º do outro mês, tu vai ter um salário certo para tu receber. E com a internet eu não tenho um valor certo para receber, eu não tenho, digamos, é certo que eu recebo R$1.000 todo mês. E com a CLT, bem ou mal, com todos os poréns, ela te dá um valor certo todo mês. Só que daí eu fui parar para pensar. Aqui onde eu moro, uma escolinha. Para eu voltar a trabalhar, eu teria que voltar a trabalhar das 8 às 18. 1 hora de intervalo, como é o normal. E aí, uma escolinha, nesse período, das 8 às 18, quanto que é? É no mínimo R$1.200 aqui, onde eu moro. Não sei como é que é aí no teu estado. Mas aqui, na cidade, na região metropolitana de Porto Alegre, em Porto Alegre até, inclusive, é R$1.200. Então, isso quer dizer, eu vou trabalhar fora. Aí, digamos, eu vou trabalhar por 2.000, vamos supor, eu vou trabalhar por 2.000. 1.200 é só para eu deixar o guri. Vai me sobrar R$800 e mais o valor da pensão, porque daí os 1.200 eu vou ter que tirar do meu. Então, vai me sobrar R$800, né? Que daí eu pago a casa, que a minha casa é financiada, e me sobra mais um pouco de dinheiro. Ah, de certa forma, sobra um pouquinho mais, porque eu vou ter uma refeição que eu vou fazer de segunda a sexta na empresa. Então, eu vou fazer uma refeição só. De certa forma até dá, mas e aí? Quem é que vai criar meu filho? Agora, principalmente agora que ele já tá começando a falar, agora eu já coloco ali os desenhos pra gente assistir, e aí eu vou repetindo com ele as palavras, ele tá aprendendo as vogais, e ele já tá, sabe, desenvolvendo, eu acho que ele tá numa fase super gostosa, apesar de ser super cansativo, né, porque é só eu pra tudo. Como eu disse, eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que cozinhar, tenho que fazer tudo, tenho que limpar a casa. E a casa, num geral, assim, os quartos, a cozinha, a sala aqui, que é tudo junto, eu consigo manter. Eu não sei como que eu deixei o banheiro chegar naquele estado. É bem isso, assim, sabe? A gente quer dar conta de tudo e a gente sabe que não dá conta de tudo. A gente se estressa, eu ando bem estressada. Até esses dias eu tava pensando assim, eu digo, poxa, eu passo mais tempo em casa, eu não saio. Esses dias a gente fez um passeio no parque, mas porque a minha irmã pagou pagou o ingresso dele, porque eu não tinha. No mês que vem ele vai fazer 2 aninhos e eu vou fazer só um bolinho para não dizer que vai passar em branco, porque a minha intenção era convidar alguns parentes que têm filho e botar aquelas coisinhas de pular, coisinha assim para as crianças se divertirem e a gente conseguir fazer uma reunião familiar. Não era para ser muita gente, mas não vai dar, eu vou conseguir fazer só um bolinho, vou convidar ali os meus pais
e deu. Não vai ter mais criança, né? Vai ter só ele e o meu sobrinho de criança e deu. Paciência, não vai passar em branco. Mas o que eu quero, aí a gente fica, né, diz assim, poxa, mas eu queria tanto fazer, eu não digo uma festa de arromba, mas eu queria fazer uma festinha que desse pra gente convidar os priminhos dele, né, que ele tem, os priminhos de segundo grau, na verdade, né, que tivesse outras crianças que ele pudesse brincar, que ele pudesse interagir com essas crianças. Não digo em salão, eu digo em casa mesmo, que daí eu iria pegar alguns brinquedinhos assim, que ele pudesse se divertir. E esse ano não vai ser possível, vai ficar pro próximo ano, até porque ele vai ficar mais atento, né? Só que a gente se entristece, porque a gente dá tanto da gente e não é que eu não quero reconhecimento das pessoas de fora, não é isso, essa não é a questão. Só que eu dou tanto, eu me anulei tanto, eu larguei, eu tenho a faculdade de finanças, gestão financeira, né? Eu poderia trabalhar como assistente financeira de novo. Eu tenho a profissão de técnico de enfermagem, o meu Corém tá ativo, eu não vou desativar meu Corém, talvez eu nunca desative meu Corém, mas eu não sinto vontade de voltar a trabalhar no hospital como antigamente, principalmente por causa do filho, a gente pega muito bicho lá, e eu acho que no momento agora o meu amor é o meu filho e eu preciso dedicar tempo para ele. Eu preciso cuidar do meu amor, sabe? Eu sempre cuidei do amor dos outros e eu acho que agora chegou a vez de eu cuidar do meu amor. E eu me anulei e foi uma opção minha. Isso não, eu não vou dizer assim, me obrigaram a ficar em casa. Não, eu optei por isso e eu sabia que seria duro muitas vezes, só que realmente às vezes se torna pesado demais, sabe? Eu tenho um amigo que eu converso com ele e esses dias a gente tava conversando, ele disse assim, às vezes eu tenho vontade de devolver pra cegonha. E eu fiquei pensando, pior é que dá, às vezes dá vontade de devolver a cegonha, pega de volta. Mas depois a gente pensa, pega de volta não, olha, dá canseira, eu tô cheia de olheira, eu durmo mal, eu não sei o que é dormir 4 horas seguidas, porque ele mama durante a noite e eu deixo, eu tô em casa. Se eu tivesse que trabalhar fora, eu teria que fazer uma nova rotina, né? Porque daí eu teria que acordar mais cedo, então eu teria que fazer toda uma rotina diferenciada. Então sim, eu teria que fazer com que ele não mamasse no meio da madrugada. Mas muitas das vezes eu tô cansada e aí eu disse, joga lá na esquina, guri. Aí eu olho assim, não vou largar não. Sabe, tu é meu cheiro, é por ti. Hoje tudo que eu faço é por causa dele. Hoje tudo que eu sou é por causa dele. Hoje todas as coisas que eu penso, eu sempre penso nele primeiro, se isso vai trazer benefícios pra ele ou não. Que nem tem aqui próximo de casa, eu teria que pegar ônibus, tem aquelas creche pública. Só que nem eu tava conversando, o que me adianta eu pegar o meu filho, levar para uma creche pública, passar o dia sem ele em casa, de repente até um meio período, e aí eu vou poder lavar, passar a cozinhar e um monte de coisa. Só que daí lá ele vai estar, agora nesse inverno, por exemplo, a gente tá aqui, agora a gente tá com uma temperatura de 11 graus, por isso que eu tô fechadinha assim. E aí, eu vou expor ele lá, uma temperatura de 11 graus, com um monte de criança que também tá cheio de gripe e as bronquiolite. Até os 2 anos ela é muito preocupante, ele não fechou 2 anos ainda. Depois que ele fechar os 2 anos, eu acho que eu vou dar vou ficar mais relax. Mas até os 2 anos é perigoso a bronquiolite. E como ele aspirou o mecônio quando ele nasceu, que ele nasceu parado, ele teve que ser reanimado, eu prefiro cuidar muito disso. E aí tem aquela doença pé, mão e boca. Vira e mexe, tá o surto de pé, mão e boca. Aí eu fiquei pensando, eu disse assim, não, deixa ele em casa. Ele precisou tomar um antibiótico uma única vez. Então eu acho que pra mim, tanto pra mim quanto pra ele, a gente tem uma ligação muito bacana. E eu digo assim, se tu tá passando por isso também, se tu tá sobrecarregada, às vezes eu fico pensando assim, quem me vê, que eu tô sempre rindo, tô sempre brincando, não faz ideia do o que eu digo, né? Aqui no sul a gente fala, eu tô esbalepada, eu tô assim, ó, por aqui. Eu tô num cansaço e às vezes eu brigo com ele, parece assim que eu tô falando com um adulto. Às vezes vai dormir, cara, eu tô cansada, deixa eu dormir, sabe? Que já é meia-noite, o guri tá lá todo vapor. Por quê? Porque a gente chega do culto, e aí até a gente chegar do culto, até organizar as coisas pra poder ir dormir, ele tá todo vapor e ele vai até meia-noite e meia. Esses dias ele foi dormir, já era mais de 1h da manhã. Mas por quê? Porque ele dorme de manhã, ele dorme de tarde, ele tira os soninhos dele. Então, claro, ele dorme, quem não dorme sou eu, né?
E isso é muito cansativo para mim, é estressante, é desgastante, né? A gente emagrece muito, a gente sente muita fome e as pessoas não entendem o porquê que determinadas coisas acontecem. E eu digo assim, ó, muitas vezes eu tô brincando, eu tô sorrindo, eu tô dando gargalhada, eu tô dando um monte de coisa, mas ninguém sabe o quão falso é o sorriso. Porque na verdade eu só queria poder deitar e dormir umas horas, sabe? E a questão de tu não ter uma rede de apoio. Ah, Gabi, mas tu não tem parente? Tenho parente. Só que eu não tenho como pegar o meu filho e deixar na casa de alguém, né? E aí alguém vai vir pra cá. Se alguém vir pra cá, ele fica na minha volta, ele não sai da minha volta. E eu não tenho uma pessoa que eu confie, de fato, de pegar ele e deixar lá pra eu chegar em casa, lavar, passar, cozinhar e dormir, por exemplo. Ah, eu vou dormir 4 horas, hoje eu vou dormir 4 horas. A gente não consegue. Por mais que a gente queira, a gente não consegue, porque o motivo do nosso cansaço está longe e a gente não consegue se afastar deles. E isso é ser mãe. E um dia passa.